A Americanas entrou hoje com um pedido de recuperação judicial na justiça. Depois de todas as notícias negativas envolvendo a companhia, hoje oficialmente ela entrou com um pedido de recuperação judicial. E o que vem agora? Qual que é o futuro das lojas Americanas? Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fica ligado. No dia 19 de janeiro de 2023, a Americanas entrou com um pedido de recuperação judicial. Nesse mesmo dia, a companhia divulgou um fato relevante falando que o caixa disponível nas contas das Americanas atualmente é de aproximadamente 800 milhões, um valor bem abaixo do que tinha sido divulgado nas demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2022, quando ela divulgou que tinha um caixa perto de 8,3 bilhões. Então teve uma redução significativa de caixa e isso pode ter acelerado o pedido da companhia pela entrada na recuperação judicial, porque esse valor que está em caixa ele é suficiente para pagar 4 ou 5 meses das despesas com folha e despesas operacionais das Americanas. Por isso ela entrou com um pedido de recuperação judicial. Além disso, a empresa atualmente está com dívidas na casa de 43 bilhões. As notícias que foram divulgadas na mídia e as informações que tem oficiais da empresa até agora, havia uma operação de risco sacado, uma operação com fornecedores onde a empresa não vinha fazendo os registros contábeis corretamente. Ainda não foi apurada exatamente essa informação de qual o prazo que isso vem acontecendo. Inicialmente tinha sido divulgado que poderia ter um rombo de 20 bilhões lá no passivo da empresa que não teria sido registrado, mas agora foi apurado que esse valor aí pode ter passado dos 40 bilhões. Isso foi o que aconteceu até agora com as Americanas e esse é o tamanho do problema que ela tem, certo? E quais são os próximos passos? Primeiro, quando uma empresa entra com a solicitação do processo de recuperação judicial na justiça, ela entra num prazo de blindagem. Então esse prazo de blindagem, ele acontece depois que o pedido de recuperação judicial é sancionado e aí a empresa passa a ter um período de 180 dias onde todos os seus passivos e as suas obrigações são postergadas. Então dá uma folga aí para a empresa poder se reorganizar e avaliar como que vai seguir daqui para frente, tá? Então esse é o primeiro passo, o prazo de blindagem que vai acontecer com as Americanas a partir de agora. Além disso, devido ao pedido de recuperação judicial, as ações das Americanas, Amer, saíram de todos os índices listados na B3, Então ela vai ser retirada da composição do Ibovespa. Por quê? Porque na regra da B3 que compõe o índice Ibovespa, empresas em recuperação judicial não podem estar lá dentro do índice, tá? Então ela foi retirada do índice Ibovespa. E o terceiro ponto agora é que as lojas Americanas e a sua administração vão ter até 60 dias para anunciar um plano de recuperação judicial, que é basicamente como que ela vai fazer a gestão dos seus passivos, se os sócios vão fazer novos aportes e como que ela vai tratar daqui para frente essas dívidas para poder quitar esses passivos e continuar a sua operação, Antes de mais nada, comenta aqui embaixo o que tu está achando de tudo isso. Será que houve uma fraude envolvendo a companhia? Será que os auditores, a PwC, estava envolvida nisso ou foi simplesmente um erro contábil que aconteceu? Deixa o teu comentário aqui embaixo e depois eu vou te responder. Então, retornando, a companhia tem até 60 dias para apresentar esse plano de recuperação judicial e após isso ela tem até 150 dias para chamar os seus credores e para que esse plano seja aprovado, tá? Esses são os próximos passos das lojas Americanas daqui para frente. E dá uma olhada nisso aqui. Hoje, 19 de janeiro, o dia que eu tô gravando esse vídeo, o dia que as Americanas pediram a recuperação judicial, as ações da companhia obviamente derreteram na Bolsa de Valores, Então só hoje elas caíram 42%, fechou aqui o dia na cotação de R$1. Vamos dar uma olhada aqui, há 5 dias atrás, então ela já caiu mais de 63% nos últimos 5 dias. Então olha como o mercado precifica tudo isso, A gente sabe que às vezes o mercado pode ser irracional, mas nesse momento as ações estão caindo mais de 60% nos últimos 5 dias. Uma outra informação interessante que eu vou colocar aqui na tela agora para te dar uma olhada é que a gente está falando desses números tão relevantes, 43 bilhões em dívidas que a Americanas tem. E olha só, esse pedido de recuperação judicial das Americanas não vai ficar nem entre os 3 maiores pedidos de recuperação judicial que a gente já teve na história do nosso país. Dá uma olhada nessa relação aqui dos maiores pedidos de recuperação judicial. O primeiro foi o pedido de recuperação judicial da Odebrecht, com mais de 83 bilhões de dívidas. O segundo, da Oi, de 64 bilhões, que se arrasta até agora, ainda não teve uma solução. O terceiro, da Samarco, 50 bilhões.
e agora em quarto das Americanas com 43 bilhões. Seguindo a lista aqui ainda tem a 7 Brasil, a OGX, a Ativos e a OAS. Então esses aqui são os maiores pedidos de recuperação judicial que a gente teve no Brasil. E falando nessa dívida de 43 bilhões das Americanas, esse passivo, grande maioria deles são com bancos. E os bancos, obviamente, estão avaliando aí o risco, né, de crédito que eles vão ter, porque eles podem vir a não receber esses valores das Americanas. E dá uma olhada nessa informação agora. Quais foram os bancos mais afetados? O Bradesco é o banco que a Americanas está com a maior dívida, né, então passando aí de 4 bilhões. O Santander em segundo com mais de 3 bilhões. O Itaú com 3,4 bilhões. O Safra, o Banco do Brasil, o Daicoval, o BTG e aí vai, né? Então, esses aqui são os bancos que podem vir aí a ter um impacto grande daqui para frente, caso as Americanas não consigam honrar as suas dívidas. E esse ponto também está refletindo na Bolsa de Valores. A gente viu aí nos últimos dias as ações dos grandes bancos também caindo um pouco na bolsa, com o mercado precificando esse possível risco futuro aí que os papéis das Americanas podem gerar para os bancos, tá? E pensando na parte de investimentos, a gente viu também alguns fundos de investimento sendo bastante afetados. O que teve o maior impacto visto nos últimos dias foi o fundo de ações da Multi Capital, né, que caiu mais de 6% em um único dia, né? Teve uma cota negativa de mais de 100% porque ele tinha uma concentração grande nas ações das Americanas. O segundo fundo que caiu bastante aqui foi o Bradesco FIA, que também caiu mais de 3% em um único dia, e o Elisabetta FICFIA, que caiu mais de 2%. Mas, por outro lado, a gente viu o fundo da Azequest Top Long Bias subindo mais de 2%. Provavelmente ele estava vendido aqui nas ações das Americanas e conseguiu aproveitar, né, essa subida. A gente também viu aí na internet algumas histórias de pessoas ganhando muito dinheiro com essas quedas, acionistas da própria Americanas que vendeu as suas ações alguns dias antes dessas notícias, e agora provavelmente a CVM vai atrás de todo mundo para entender o que aconteceu, né? É muito difícil acreditar, pelo menos na minha opinião, que todos esses números relevantes foram erros da administração, né? É muito provável que pode ter tido algum desvio, alguma fraude envolvendo os administradores da companhia, quem sabe a empresa de auditoria, né? Então é um ponto que ainda precisa ser investigado pela CVM e pelos órgãos para a gente chegar num resultado. De qualquer forma, é sempre importante lembrar e falar sobre isso, né? Que quando a gente pensa numa carteira de investimentos, a gente precisa avaliar os riscos e sempre buscar a diversificação. A diversificação é o único almoço grátis que a gente tem no mercado financeiro, né? No caso desses fundos que a gente mostrou agora há pouco, que tinham uma concentração elevada, eles estão apresentando perdas. Pode ser que alguns investidores pessoa física tiveram perdas ainda maiores se tinham, né, ou tem uma carteira mais concentrada em Americanas. Por isso, lembre sempre da diversificação. É a única forma da gente controlar e tentar de alguma forma diminuir o risco da nossa carteira, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. A ideia foi trazer um pouquinho de tudo isso que está acontecendo envolvendo as lojas Americanas. Infelizmente, né, é um momento triste aí, vamos dizer assim, para o mercado como um todo, que obviamente passa por algumas inseguranças, por alguns questionamentos e tira um pouco a credibilidade do mercado como um todo e bota a CVM, né, em dúvida. Então muitos investidores ficam alertas ao mercado, acontece essa imprevisibilidade, que os investidores não gostam de imprevisibilidade, de insegurança, e a gente vê essa volatilidade na bolsa. Mas faz parte. O nosso foco aqui é sempre pensar no longo prazo e como que a gente pode obter retorno ao longo do tempo. Lembrando que aqui na Musa Capital nós temos um serviço exclusivo de consultoria de investimento, onde nós ajudamos os nossos clientes a montarem as suas carteiras e investir com base nos seus objetivos. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais do nosso serviço, entre em contato pelos links aqui na descrição e deixa o teu like se tu gostou desse conteúdo. Até a próxima!